Daqui a pouco já começa. Já está gravando já. Ok. Perfeito. Bom, então, está sendo compartilhada a tela? Sim, Ok. estamos vendo. Ok, tá bom. Então, vamos lá. Bem, então, boa noite a vocês. Boa noite. Hoje vamos começar o Heráclito. Então, para quem está em casa e para quem está aqui, eu tinha postado no SIGA o texto dos pré-socráticos, em que estão os fragmentos que nos interessam. Não estão todos os fragmentos e também a tradução, em alguns casos, não é das melhores. Okay? De qualquer forma, é uma boa edição. E vamos, então, trabalhar. Vocês podem trabalhar com esse texto. E eu vou trabalhando com outro que eu tenho, que eu mesmo estou fazendo algumas modificações nas traduções. Okay? Uma pergunta? Como é que acha esse texto, professor? Como? Como acha esse texto aqui no Cigarro? Não entendi. Como acha esse texto que o senhor enviou no Cigarro? Como é que acha? Como você chega nele? Eu tenho que ir aqui em Filosofia Antiga, é? Sim, essa é a minha disciplina. Clica nela. Ah, sim. Aí vai umas opções e aí está o texto. Você clica no texto e você faz o download. É esse daqui, ó, Os pré-socráticos. Tá bom? Ok. Bem. Esse texto compila quais autores? Perdão? Esse texto compila quais autores? Quais? Ele copia? Não, ele contém os pré-socráticos que vão do primeiro pré-socrático, que o Tales, até Demócrito. Nós não vamos ver nem o Leucipo, nem o Demócrito. Vamos ver os atomistas, os que antecipam os atomistas, que são Empédocles e Anaxágoras. Bem, então. Nós já tínhamos visto como começa o que nós chamamos em Ocidente de filosofia, né? Pelas preocupações teóricas do Tales, do seu discípulo Anaximandro, do seu discípulo Anaxímenes e do Xenófanes, que era da mesma região e depois foi para a outra região, e sobre isso eu vou explicar. Quero que vocês visualizem o Mediterrâneo. Só visualizando o Mediterrâneo, vocês vão perceber uma saliente que parece uma bota. Essa bota. Vocês vão perceber uma saliente de terra que parece uma bota. Itália. Então, os gregos colonizaram toda a região do Mediterrâneo, toda a costa, tanto na parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Okay? Mas, basicamente, o que eles se consideravam a nação incorporaria a região da Itália, da Grécia, obviamente, da Turquia, do que hoje é a Turquia. Né? Então, basicamente, nessa região que hoje é a Turquia, ficavam, por exemplo, Mileto, da onde veio Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Colofão? Existe mais, não? Existem. É só entrar no mapa e você encontra. A maioria das cidades da época até agora existe.
Perto está Colofão, também, onde nasceu o Xenófanes. Só que Xenófanes viajou para a parte que hoje seria a Itália. Bem, essa divisão geográfica é interessante porque aqueles filósofos que começaram, que nós chamamos no Ocidente de filosofia, esses filósofos eram muito mais inclinados a querer explicar os fenômenos. Então, nós na filosofia temos duas grandes tendências, entre outras, duas grandes tendências do ponto de vista da preocupação teórica. Aqueles que se interessam por aquilo que as sensações nos mostram e aqueles que estão mais interessados naquilo que o pensamento supõe, pressupõe ou acha que descobre. Estes primeiros são justamente os chamados jônios, porque essa região, que hoje é a Turquia, era a chamada Jônia. A região que hoje é a Itália era a região da Eleia, onde ficava Eleia. Então, tem os jônios e os eleatas. Então, Tales, Anaximandro, Anaxímenes são propriamente jônios, inclusive não só pela sua nascença, mas pela sua preocupação mais voltada para o empírico e para a natureza física. Tanto que o Aristóteles os chama de não filósofos simplesmente, mas filósofos físicos, ou físicos simplesmente. Ele se refere, Aristóteles, a estes três como os físicos. Os outros, por exemplo, Parmênides, são os eleatas. O Heráclito é propriamente, ele é jônio, só que as preocupações dele, vamos ver, isso justamente é o grande problema de hoje, né? Nós vamos ver qual é a grande contribuição deste pensador. Nós não sabemos muito sobre o Heráclito. Não me mandem mensagens, Fábio. Não preciso que você me mande. O Fábio está mandando uma mensagem que está visualizando a região. Se vocês querem ver no grupo, ele mandou para vocês, mas meu celular acusa e me distrai. Então, eu vou botar no mudo. Bem, então, é importante termos uma ideia da época. Estamos no século VI e V a.C. 540, 740, 470, o Heráclito. Ok? Bem, então, como já tinha eu dito na primeira aula, eu vou trabalhar com base no texto, né? Sempre. E cada vez que eu preparo aula, eu vou acrescentando coisas e comentários. Então, no texto que vocês já devem estar alguns vendo na internet, que está aí, né? Está no Siga, tem um monte de observações minhas. Okay? Então, o Heráclito se diferencia do ponto de vista do seu pensamento, ele se diferencia, ele realmente se separa das preocupações cosmológicas de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, da onde veio o cosmos, qual é a natureza do cosmos, qual é a origem do cosmos, da natureza, e do Xenófanes, que se convirtiu numa espécie de crítico, um dos primeiros grandes críticos da religiosidade grega, da mitologia. Grande crítico, temos esse fragmento, que eu costumo insistir nele, vários fragmentos, ele critica o antropomorfismo da mitologia grega. Por exemplo, e por isso critica Homero e Hesíodo, o Xenófanes, que diz, abro aspas,
Tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo. Tudo aquilo que entre os homens merece repúdio e censura. 2 pontos. Fraude, adultério, roubo, adultério e fraude mútua. Então, ele critica, ele diz, não pode ser assim. Então, as preocupações dele são mais ou menos por aí, e também tem algumas considerações importantes sobre conhecimento. O Xenófanes. Só que o Heráclito, que parece ter sido discípulo de Xenófanes, não tem as mesmas preocupações do seu antecessor, para não chamá-lo de mestre. O seu olhar, ele, para usar um termo filosófico, o olhar do Heráclito é transcendente. Transcender é ultrapassar, é ir além. Boa noite. É ultrapassar ou ir além. Então, é um olhar que, ao mesmo tempo, transcende, mas não transcende no sentido de ultrapassar. Ele não ultrapassa o mundo dos sentidos. O Heráclito. Ele não ultrapassa o mundo dos sentidos, da experiência. Ele o incorpora. Ou melhor, poderíamos dizer, ele pensa tudo o que ele pensa com os pés na terra, para usar uma metáfora simples de se entender. Com os pés na terra e os olhos abertos e os sentidos antenados. Ok? O Heráclito. Então, essa é a primeira, digamos, caracterização que eu poderia fazer dele. Agora, e aqui começa a dificuldade, né? O que também representa a grande diferença com os seus antecessores. Porque Heráclito, ele não está realmente preocupado na origem física das coisas. Ele está preocupado em algo que vai além disso, que seria a essência, para usar um termo nosso, não dele. A essência íntima de tudo. E aqui eu estou introduzindo um conceito importante, que é o conceito de totalidade. De totalidade. Ele não está dizendo como surgiu tal coisa. Ele está querendo saber, para dizer de uma forma, ele está pensando na essência de tudo aquilo que é. Então, ao dizer isso, eu posso sintetizar com uma expressão filosófica nossa, que seria: ele quer entender a natureza do ser, que é um termo usado em filosofia, que é o nosso termo, que abrange tudo. O termo ser abrange tudo. Este termo tinham os gregos? Tinham. Então, começa digamos assim, para usar também uma metáfora minha, começa uma violação da gramática. Porque se usa o termo ser sem predicado. Se fala do ser. E não. Agora, eu me vou afastando da tela, mas eu vou voltar, porque tem os colegas seus aqui, vou ficar meio longe do microfone. Então, eu vou escrever aqui, para que todo mundo veja, mas depois eu escrevo ali mesmo. Dá para escrever, lógico. Isto é um ser. Eu einai. Einai. Bem, eu vou
não dá para escrever aqui o Einai em grego, porque teria que depois eu mostro para vocês como se escreve, se não está dando para ver, mas se escreve como soa, com a grafia grega, evidentemente. Agora, o grego é uma língua extrema. Bom, as línguas em geral são interessantes, porque nem toda língua é idêntica a outra. Por exemplo, os tempos verbais, eles têm um futuro do um infinitivo do futuro, por exemplo. O Einai seria propriamente o sendo ou estando. A noção, o verbo grego é dinâmico. Sendo ou estando. O ser é um sendo. Aquilo que está sendo. Não pode ser algo que seja estático, como o nosso verbo, como o nosso infinitivo. Ser estático. Pensar. Eles não falariam, vamos estudar, vamos a conjugar o verbo pensar. Eles diriam, vamos conjugar o verbo pensando. Não diriam, vamos conjugar o verbo andar. Vamos conjugar o verbo andando. Porque os verbos deles são dinâmicos. E porque essas particularidades. Bem, então, nós herdamos, a nossa gramática herdou da gramática grega, por exemplo, alguns sufixos, como ente. Aquilo que está sendo, aquilo que está vivo, está sendo alguma coisa. Então, esse é o ontos. Ontos. O-N-T-O-S. Ontos. O ontos é um ser particular que está sendo. Ok? Agora, tudo aquilo que não é um ontos. É um einai. É o ser em geral que está sendo. A diferença daquilo que está particularmente sendo e que passa nossas línguas como amante, pensante, é o ente que pensa, o ente que ama, doente, o ente que está com alguma doença. Compreendem? Então, nosso particípio ativo é uma herança grega. Nosso particípio ativo é uma herança claramente grega. Bem, então, o Heráclito tem na sua mira a totalidade daquilo que está sendo. A totalidade dos entes. Para começar. Então, veja que ele ultrapassa a preocupação de Tales e ultrapassa a preocupação de Anaxímenes e de Anaximandro. O de Anaximandro e seu discípulo e de Anaxímenes. Então, tudo aquilo que está sendo absolutamente, que é uma totalidade, ele pensa como uma totalidade que é una. Isto não parece, mas é um pulo teórico, um ganho teórico enorme. Um ganho teórico enorme. Quando você vai atrás daquilo que explica os fenômenos, por exemplo. Quando você não simplesmente explica uma questão particular, né? Mas eu vou dar um exemplo. Numa determinada região, começam a morrer certo tipo de animais. Uma espécie começa a morrer mesmo. Depois de um tempo, aqueles animais que predam nestes anteriores também começam a morrer porque seu alimento desaparece.
Então, nós podemos dar alguma explicação para os primeiros e alguma explicação para os segundos. Só que alguém pode ter descoberto que o pasto que alimentava os primeiros animais, que eram herbívoros, foi atacado por uma praga. Atacada a praga das pastagens, evidentemente que aqueles animais que viviam da pastagem começam a morrer e desaparecer. E depois, em cadeia, aqueles que vivem predando os segundos. Então, esta é uma explicação que vê os três fenômenos aparentemente separados como obedecendo a uma lei. Compreendem? Há uma unidade por trás disso. Bem, esse é um exemplo para explicar Vamos ver alguns fragmentos do Heráclito dizendo justamente isso. O todo é uno. Tudo aquilo que acontece obedece a uma coisa só, que determina que tudo aquilo que aconteça seja como é, e também que não seja como não é. E aqui está o grande passo, o grande avanço dele a respeito dos outros, que determina, inclusive, que para que tudo aquilo que seja, tudo aquilo deverá ser e não ser. E aqui entra a famosa concepção dialética, contraditória, dinâmica de Heráclito. Tudo aquilo que é, segundo Heráclito, necessariamente obedece a uma razão de ser, para usar um termo nosso, razão de ser. Essa razão de ser seria a razão universal por trás de tudo. E essa razão universal por trás de tudo, absolutamente, é o que ele chama de logos. Logos. Lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma. Ou em português, L-O-G-O-S. Logos. Este termo grego antigo pode provocar as mais diversas e equivocadas traduções. Por quê? Porque pensamento, porque explicação, porque discurso, porque percurso, tudo isso. Então, eu particularmente, seguindo, inclusive, alguns tradutores, eu não traduzo o termo. Uso o termo sem traduzir. Eu logo. Né? E vamos várias vezes ver nos fragmentos aparecer o termo. Muito bem. Então, no texto que está no SIGA, na parte do Heráclito, que está na página 89 do PDF, estou na página 89 do PDF, aí está o Heráclito. Tenho algumas observações. Enquanto eu vou dando aula, eu vou escrevendo. E quando vou preparando a aula, também vou escrevendo. Então, eu digo no texto, a preocupação de Heráclito é o princípio que está por trás de todas as coisas. Eu já disse, ele não se preocupa pelos elementos que originam o cosmos. Ele se preocupa pela natureza. Essa é uma fitoxografia? Deixa eu ver se está não sei se estou na doçura. Eu acho que sim. Esteja. É porque estou com o meu mouse em dados biográficos ainda.
Ok? Bem. À direita eu escrevi a palavra ontos, que é ente, e escrevi embaixo duas palavras, ontologia e metafísica. Então, o pensamento de Heráclito tem uma concepção ontológica. É uma concepção ontológica. É uma teoria sobre a natureza de todos os entes. Daí uma ontologia. Só que ele não para aí. Essa ontologia, essa teoria sobre a natureza de todas as coisas que são, está incorporada numa concepção muito mais abrangente sobre a essência de tudo aquilo que é. Okay? Que seria, então, para facilitar a sua vida, uma concepção metafísica. Então, tem uma ontologia, obviamente, incorporada numa concepção mais ampla, metafísica, que seria a sua teoria do ser. Muito bem. Eu não vou entrar muito nos dados biográficos do Heráclito, que não me interessam. O que posso dizer é que, de fato, ele era de família aristocrática, ele era extremamente esquisito, ou seja, ele era meio... É uma pessoa muito... Ele era muito difícil, não gostava muito da companhia dos outros. Ele era chato. Mas poderia ser chato de várias formas, né? Uma pessoa melosa, uma pessoa que não te tira, não larga do teu pé, um chato de galocha, né? Mas ele não era assim. Ele era um misantropo, para usar um termo que não sei se cabe que ele seja, né? Mas ele não gostava de estar com ninguém. Ele herdou o trono de Éfeso. Ele não quis ir para o irmão. Não quis saber. Pelo desprezo que tinha pelos outros. Então, são dados até folclóricos que não me interessam. Bem, era um cara esquisito, ele era. Pronto. E o mal-humorado, seguramente era. Então, ele escreveu um texto que depois de escrever foi para entregar a deusa, que se conhece como Sobre a Natureza. Se esse foi o título, não sei. Mas não sabemos. Mas é muito próximo muito provável que ele tenha dado esse título. Bem. Professor, se o todo é um, o fluxo é fixo? Fixo não pode ser fixo. Seria uma coisa, porque nada pode estar fixo para Heráclito. Nem o fluxo é fixo. O fluxo, por natureza, flui. Pela própria definição de fluxo, não pode não fluir. Bem, então vamos adiantando um pouquinho. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. A ideia central de Heráclito é o lógico? Não é bem a ideia geral de... Não. O princípio, digamos assim, aquilo que governa tudo, é o que ele chama de logos. Para usar outra expressão, a razão que está por trás de tudo é o logos. Então, nos pré-socráticos, como já tinha dito, temos a primeira parte, dados biográficos, depois vem a doxografia, que são um conjunto de opiniões recolhidas por pessoas que viveram próximas aos filósofos que nos interessam, que chegaram até, por exemplo, ao século II depois de Cristo, né? 2, 3, né? E depois temos os fragmentos, recolhidas por pessoas que o conheceram ou tiveram em mãos os seus escritos e citaram os seus escritos. E também temos, evidentemente, referências importantíssimas a ele, feitas por Platão e por Aristóteles. Bem, só para, justamente aqui, já que menciono o Aristóteles, estou aqui na página 93 do texto, que já está na doxografia, nas opiniões sobre eles. Aristóteles diz
escreve na retórica, convém absolutamente que, aqui é uma crítica, né? É uma crítica a Heráclito. Convém absolutamente que o que se escreve seja fácil de ler e compreender, o que é a mesma coisa. E o que se dá quando há muitas conjunções, portanto, então, né? O que ele chama de conjunções, as nossas preposições, né? Causais, adversativas, comparativas. E não se dá quando há poucas, ou quando não é fácil pontuar. O que quer dizer quando diz o quando não é fácil pontuar, como nos escritos de Heráclito? A grafia grega antiga não tinha pontuação. Na época do Aristóteles, do Heráclito, na época anterior ao Heráclito, nem sequer se separavam as palavras. A escrita era contínua. Por quê? Porque as pessoas já sabiam como soava. Então achavam, como quando você fala, você faz pausas, mas em muitos casos uma pessoa pode falar bastante sem fazer pausas. A outra já entendeu, porque sabe que palavra, quando começa e quando termina. Então, a primeira grafia, a forma de escrever grega era, por exemplo, de esquerda para direita, de direita para esquerda, e assim. Depois fizeram de esquerda para direita, sem separar as palavras. Depois as separaram, mas não as pontuavam, não punham uma vírgula, não punham um ponto, não punham uma interrogação. Depois foram introduzidos os pontos, as pontuações. O ponto é ponto, a vírgula é vírgula. Um ponto acima da letra seria 2 pontos. Eles não tinham os dois. E o ponto e vírgula é a interrogação. Ponto e vírgula é uma interrogação. Então, aí, com isso já dá para, né? Agora, num texto sem pontuação, é extremamente, inclusive no português, um texto sem pontuação, você não compreende facilmente. Você pode... Aqui, isto está falando do anterior ou do posterior. Bem, então ele diz, pois pontuar os escritos de Heráclito é um trabalho. Por ser incerto, diz Aristóteles, a pontuação se liga a uma palavra anterior ou posterior. E ele dá o exemplo, que é o primeiro fragmento. Deste logos, tendo ouvido, todos se tornam descompassados. Né? Aí dá uma explicação que agora, esse instante, não interessa. Bem, agora, entrando no conteúdo da sua filosofia, né? Um pouco mais. Heráclito é o filósofo do movimento. Ele disse sobre o fluxo, né? É o filósofo do fluir, do movimento. Nada permanece quieto. Nada permanece imóvel. E nada permanece idêntico, no sentido de ter uma fixidez que não lhe permite modificar-se em algum lugar. Então, como? Ele disse, nem por poucas leis de Newton também. Acho que Newton também tem essas coisas, né? Newton, século XVII? Você pulou para o século XVII? Como assim? Que lembra assim um pouco que as leis de Newton também que ele falou, né? Que, por exemplo, o corpo que permanece em movimento, continua em movimento. Não, porque não é movimento físico. Não é movimento da física, no sentido, e não é movimento físico. Não é o princípio da inércia. Não é. É que só lembra mesmo. Não, porque não é, não. Eu posso estar aqui no lugar em que eu estou, e ela como está, e ele, e todo mundo como está, quietos, no sentido óbvio, físico, quietos, mas estamos nos movimentando porque estamos mudando, estamos nos transformando. Conceito que não lhe interessa em absoluto a Newton. Porque, então, não é um conceito da física e não é um conceito empírico. É um conceito metafísico. Tudo está em constante transformação.
mesmo que fisicamente pareça que não está em movimento. Só que este movimento em Heráclito é um movimento, para usar um termo nosso, que ele não usa, contraditório. É um movimento da luta, e esse sim é um conceito dele, da luta entre o que é e não é. Entre o vivo e o morto. Forças contrárias, exatamente. Constante, permanente, eterno. Okay? O acréscimo da logos de Heráclito é o mobilismo. Perdão? O acréscimo da logos de Heráclito. Da logos ou do logos? Do logos. Poderíamos dizer, para usar uma adjetivação que faz o Platão, né? Os mobilistas. Só que esse termo não é eu não gosto do termo porque dá uma ideia de movimento externo, físico. E não é isso. É um movimento interior de transformação constante. Né? Mesmo que não apareça, mesmo que não se dê empiricamente ou sensorialmente. Aqui vou ver então a passagem do Platão no Crátilo. Diz Platão, Heráclito diz em uma passagem que todas as coisas se movem e nada permanece imóvel. E ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirma que não poderiam entrar duas vezes no mesmo rio. Nós vamos ver esses fragmentos. Ele está simplesmente lembrando um dos mais célebres fragmentos de Heráclito. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. O fragmento diz isso. A ninguém é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Ponto. Somos e não somos. Por que não podemos entrar no mesmo rio? Por que não entramos no mesmo rio? Porque é uma sensação única. Porque o quê? É uma sensação única? Não. Porque ele está fluindo. Porque ele está se movimentando. Somos e não somos. Hã? Somos e não somos. Somos e não somos. E o próprio rio é e não é. Quando falamos de que somos, já não somos mais do que estamos falando. Segue um ritmo. É como se estivesse em constante transformação. Exatamente, como você e eu. Como você e cada um de nós. Nós estamos aqui, e você é mais jovem. Você é jovem? E eu não. Só que, se eu pergunto para você, onde está o menino que nasceu em Quito e estudou em Quito? Onde está aquele menino que estudou onde eu estudei e que teve os pais que eu tive? Onde está esse menino? Aponta com o dedo. Hã? Foi se transformando até alcançar. Tira a máscara para eu te ouvir. Está no Senhor, sabe? De mim. De mim. Quem é o menino que foi filho do meu pai e da minha mãe? Chamado Gonçalo. Ele é um ser. Ele é um novo ser que se transformou. Sim, mas onde fisicamente está essa criança? Que eu fui aqui. É claro. Não poderia não estar. O jovem que jogava bola na rua, onde está? Em Quito, né? No bairro em que eu joguei bola na rua. Onde está esse jovem adolescente? Aqui. E aqui está a marca de uma cirurgia, por eu ter caído jogando bola. A marca está aqui, ó. Aqui está a marca da cirurgia, tá vendo? Pois é. De quem é essa marca? Quando ocorreu? Não era criança, era adolescente. É adolescente. 15 anos, sim. 15 anos. O jovem de 15 anos que me provocou esta marca
Onde está? Está aqui. Então, eu sou e não sou. Agora, eu não posso não ser esse adolescente, como não posso não ser a criança que eu fui. Compreende? Como você não pode não ser a pessoa que vai ser daqui a pouco? Ou daqui a um mês, ou 2 meses, ou 2 anos, ou 20 anos. E cada um de nós. Não, vocês não podem não ser aqueles em que vocês vão se converter. E essas pessoas nas quais vocês vão se converter não estão em Paris, não estão em Roma, não estão na Rússia, estão no Colégio Santana, nesta sala de aula, e são vocês. As pessoas que vão ter cabelos grisalhos, como estes, estão sentadas frente a mim, estão olhando para mim. Não podem essas pessoas que ainda vocês não são, não podem não existir absolutamente, compreendem? Assim como aquela criança que eu fui, nem que vocês foram, não podem simplesmente não existir para nada. As pessoas que vocês vão ser não podem não existir de alguma forma. Isso é a forma do Leandro escrever. Ele escreve no infinitivo, né? Sim. Bom, Sendo. Exatamente. Exatamente. Eu sendo. O que estamos sendo. Mas eles têm os tempos verbais como o passado, o presente e o futuro também. Então, e ele diz, como vamos ver, aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será. E termina dizendo, eternamente. Eternamente, continuamente. Porque tudo está em transformação. E é controlado pelo por essa lei. Porque, vejam, então, o fato de eu ser quem eu sou e ter a marca da minha cirurgia, aqui, 2 cirurgias são. Aqui na perna, outra jogando bola também, quando eu tinha 21 anos. A questão é que não sou eu só, as suas marcas, as marcas, assim como eu tenho marcas físicas, tenho marcas emocionais, como vocês, que necessariamente na idade que estão já devem ter amado, já devem ter sofrido. Isso, então, obedece a uma lei que não é para mim. Não sou eu que sofreu e que foi feliz. E que teve marcas físicas, assim como marcas emocionais. São todos vocês também. Dificilmente será que sou eu, ante qualquer circunstância impensada, fica engasgado e a ponto de chorar. Não interessa a idade que possa ter. Quantas vezes nós estávamos prestes a cair em lágrimas e seguramos ou não, não por isto ou aquilo, mas porque nós todos obedecemos a uma lei única que nos faz ser como somos. Ou seja, como ele diz, não somos mundinhos separados. Não, mundinho é um agregado meu. Não somos mundos pequenos separados. Todos somos um. E todos passamos por isso. E passaremos por isso. Eventualmente, questões específicas, não passaremos. Ou seja, não passamos ainda, né? A perda de familiares, por exemplo, que nos marca profundamente, né? E que nos pode ter marcado desde crianças. No meu caso, que minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, por causa de uma cirurgia da coluna. Por exemplo, quando foi dada de alta, eu a vi na sexta-feira, a vi no hospital e ela saía o sábado. Ela faleceu o sábado de manhã. Por esse negócio da trombose que dá depois da cirurgia de coluna, né? Então, claro, isso me marcou profundamente. Claro. Agora, eventualmente, claro, mais tarde ou mais cedo, nossos pais vão morrer. É a lei da vida. Eles vão morrer. Agora,
Às vezes pode ser que um filho tenha morrido ou morra, e isso é terrível, um irmão, né? Nem todo mundo passa por isso, mas as pessoas que passam, mais alguma vez que quem tiver irmãos vai eventualmente, se não foi ele o primeiro que morrer, ele ou ela, algum irmão seu vai morrer antes. E só aí que você sente, mas porque todos estamos sujeitos a uma lei, a uma razão de ser universal. Então, essas são ideias que estão. Por isso, vejam, eu estou falando de seres humanos, como dando exemplos, vocês também compreendem, né? Pessoas, seres humanos, rio. Outra metáfora que ele usa, o fogo. Ele usa muito a metáfora do fogo. Porque uma das mais belas imagens que nós temos para mostrar como as coisas, ao mesmo tempo, são e não são, e se consomem constantemente, estão em constante geração e corrupção, que é o fogo, né? Quem não passou, duvido que vocês não tenham saído alguma noite para alguma reunião com amigos, com violões e cantando em volta de uma fogueira. E não tenham, não há um minuto, um momento em que todo mundo não fique fascinado, como que hipnotizado pelo fogo. Porque é uma coisa assim que chama a atenção. Então, é o que tu diz, tudo é como o fogo. Assim como tudo é como o rio, se fazendo e refazendo. Bem, temos um comentarista antigo, o sexto empírico, que viveu no século II depois de Cristo. Então, aproximadamente 7 séculos depois do Heráclito, né? Que deve ter tido acesso às obras dele. E Heráclito, pois, diz o sexto empírico, também lhe parecia que o homem é dotado de 2 órgãos para o conhecimento da verdade, pela sensação da verdade, pela sensação e pela razão, logos. Então, eu não gosto muito de estar sentado o tempo inteiro, mas como estou com os colegas seus aqui, então não dá para eu sair da frente deles e falar sem que eles consigam ouvir o que estou falando, ou eventualmente a câmera e a gravação, né? Aqui temos outra questão que perpassa a história da filosofia, que é esta aqui, que é do conhecimento. Porque alguns filósofos, grandes mentes filosóficas, se inclinam para dar importância quase exclusiva às sensações, e os outros, esses são os empiristas, e os outros que dão importância quase que exclusiva à razão, que são os racionalistas. Heráclito dá importância, como eu acho que deve ser, às duas. Aos dados empíricos e à razão. Então, ele diz que, aqui o sexto empírico corretamente diz que para Heráclito as fontes do conhecimento são duas, os sentidos e a razão. Mas eles têm um belo fragmento, tem dois fragmentos que vou lembrar agora. Um diz, daquilo que é a audição e visão, diz o Heráclito, só isso, daquelas coisas que há audição e visão, só elas prefiro. Então, dá importância fundamental às sensações. Em outro fragmento diz, como que é? Mas testemunhas ruins, mas testemunhas são olhos e ouvidos para os homens, se almas bárbaras eles têm. Se são pessoas que não gostam de refletir.
Não, porque bárbaro, na verdade, a palavra bárbaro é uma onomatopeia. Toc, toc é uma onomatopeia. Tac, tac é uma onomatopeia. Bárbaro é uma onomatopeia. É uma onomatopeia de quem é gago. É uma onomatopeia de quem é gago. Porque o gago repete a mesma vogal várias vezes. E os estrangeiros eram conhecidos como bárbaros. Porque, claro, os outros achavam que falavam a mesma coisa, né? Então, é um som, digamos assim, um som diferente, um som que não parece racional. Então, más testemunhas são para os homens olhos e ouvidos, se almas bárbaras eles têm, né? Se almas que tudo que entra por aqui sai por lá, digamos, né? Que não recapacita, não reflete. Já vamos ver esses fragmentos. Agora eu vou fazer uma observação importante, né, sobre o estudo da filosofia. O ideal é que, claro, as pessoas que estudam filosofia não deixem de estudar ou ter algum conhecimento daqueles dos quais surge a filosofia, que são os gregos, né? Sem dúvida, é aconselhável conhecê-los. Agora, seja isso, ou seja, que vocês se interessam por filosofia, vamos supor, moderna e contemporânea, as grandes obras da filosofia moderna e contemporânea, gostemos ou não gostemos, queiramos ou não queiramos, que estão em inglês, francês, alemão e italiano. Tem filósofos portugueses, não? Me dá o nome de um filósofo português? É. Me dá o nome de um filósofo português da dimensão de Descartes, de Hume, de Kant, de Berkeley? Não, então. Agora, mesmo que houvesse, continuam existindo o Descartes, os Hume, os Berkeley, os Kant, e os filósofos medievais que escreveram em latim. Então, para vocês que estão começando sua caminhada na filosofia, eu já vou dando um conselho, né, que se já tem interesse em alguma época determinada, já vão aprendendo a língua daquela época, eventualmente, se for época medieval e latim, se for grega, a filosofia grega e grego antigo, e se for moderna contemporânea, os autores, o autor que vocês, por aqueles que vocês se atraem mais, que pode ser, então, o francês, o inglês, o alemão ou o italiano. Então, é um dos melhores conselhos que eu posso lhes dar. E agora, a possibilidade de uma pessoa aprender uma língua pela internet é infinita, mesmo de graça. É infinita. É infinita. Então, não necessariamente devem fazer aulas e pagar por aulas, né? Vocês podem fazer seu próprio horário e seguir um método próprio, né? Que tem tanta coisa na internet. No YouTube tem de todas as línguas. De todas as línguas. Tem professores, né, que tem seus canais lá. Professores e professores, alunos muito bons, muito boas, né? Por que eu digo isso? Porque
como estrangeiro, chegando no Brasil, eu imaginei que a tradição na filosofia no Brasil, por ser um país de uma dimensão mundial em tantas áreas, né, de ponta, Brasil, não tenha sido justamente isso, esse é o caso na filosofia. Então, para minha surpresa desagradável, a maioria das traduções com as quais eu trabalhava com meus alunos, depois fui descobrir que eram traduções que não eram traduções do original. Para citar um caso, por exemplo, que me deixou perplexo. A metafísica de Aristóteles, que está na Loyola, se não me engano, um texto grande assim, que me parece assim, importantíssimo traduzir para o português a metafísica, é uma tradução do italiano para o português. Como eu trabalho os gregos, trabalho os modernos, eu tenho visto que eu trabalho nos modernos, eu trabalho os alemães e na época contemporânea também, né? Tenho visto que as traduções dos alemães, a mesma coisa, são ou do francês ou do italiano. E isso me deixou extremamente chateado. E nós vamos ver aqui umas traduções que são complicadas. Há algumas que são excelentes, excelentes, sem dúvida, diretas, feitas por tradutores brasileiros. E há traduções diretas que também não são muito felizes, né? Então, para vocês não serem assim vítimas de erros graves das traduções, então eu sugiro que aprendam a língua, né, daquela época ou daqueles autores nos quais vocês querem se aprofundar. Eu trabalho com vocês, e vou trabalhar com vocês, uma tradução da República do Grego, de uma portuguesa, Maria Helena da Rocha, excelente tradutora, a Maria Helena da Rocha. Eu leio o texto com a maior alegria, porque realmente é uma bela tradução. E ela, sendo tão boa tradutora, comete um erro, comete uma gafe, assim, impressionante. Numa hora em que a personagem, Sócrates, diz para um interlocutor que a república que estão sendo não é algo irrealizável, não, o que está no grego antigo seria não são sonhos em vão. Ela traduz como não é uma utopia. Quando eu vi isso, eu falei, pelo amor de Deus, utopia? Alguém sabe quando surge o termo utopia? O termo utopia é um termo grego? Sim ou não? É um termo grego. É da junção de duas palavras, do ou u, e não, e topos, que é lugar. Então, topos, o não lugar. É uma invenção do século XVI de Tomás Moro, autor da Utopia. Ele inventa o termo. No século XVI, gente. Então, não é um termo grego antigo, é um termo grego, porque ele sabia grego antigo, o Tomás Moro, só que não é um termo que possamos remetê-lo, atribuí-lo aos gregos. Compreendem? Então, esse tipo de erros. Agora, na tradução dela, é o único. São 10 livros da República. Agora, dizer que cometeu uma gafe, né, tá tudo bem, né? Não é grave assim. Mas quando você vê que há erros constantes em outras traduções, e você vai... Então, o que acontece? Que você vê, como leitor de boa fé, exagero no meu caso, que eu não sabia. Vou lá e fico meio assim, vou lá no início do livro, eles falam da, né, tradução de outra língua. Aí eu fico absolutamente chateado, né? Então, é uma observação que eu quero fazer para vocês, para não deixarem de dar valor ao aprendizado de outra língua, ok? Bem, então,
Acho que sou, não sei se acho que só o Fábio está, mas se a página, Fábio, muda, porque eu vou ir para um outro texto, então, eu vou dizer o seguinte, eu vou usar um texto, mas melhor explico o seguinte, dos gregos, vamos supor, de Platão e Aristóteles, temos edições famosíssimas, clássicas. Uma delas é feita por um bibliotecário, por um editor do século XVI, de Platão, Stefanos, que ele pega a obra em grego, os fólios gregos, passa para as línguas modernas com a tradução, ou o próprio texto grego, e dá uma numeração. Essa é uma numeração que virou canônica, que são a numeração de Stefanos das obras de Platão. Tem um alemão, um Becker, que fez o mesmo com Aristóteles, no século antepassado. Ele paginou as obras de Aristóteles e botou uma numeração. Só é a paginação de Becker. A numeração de Stefanos e a paginação de Becker. Só que temos uma edição super clássica das obras dos pré-socráticos, que é a de dois alemães, o Diels e o Kranz. Então, eles botaram uma numeração, que é a numeração chamada a numeração Diels-Kranz dos pré-socráticos, que é a que, quando vocês abrem os pré-socráticos em português, no texto que está na internet, para vocês, vem uma numeração, é a numeração de Diels-Kranz. Então, eu vou usar o Diels, tá, para poder ler os fragmentos a partir da minha tradução. Okay? Então, eu vou dizendo em que número estou, e vocês, ou quem esteja me seguindo, caso estejam ainda, só parece que está o Fábio aí, então, vocês põem um número nos pensadores e vocês já vão ver onde eu estou. Okay? Muito bem. Não sei se o Fábio está me ouvindo. Você me ouve, Fábio? Sim, professor, estou ouvindo bem. Trocou a página para você, a visualização? Sim, agora está um texto em grego aqui. Isso. Então, se você quiser, você pode passar para o... Ou seja, ir anotando. Vai anotando e você vai ver em que fragmento estou, ok? Eu vou dizendo, tá bom? Ok. Aqui. Então, na verdade, Fábio, você vai ver coisas que eu escrevo para mim, ok? Enquanto eu vou dando aula. Se você quer ler, tudo bem, não tem nenhum problema, só que... Ok. Bom, então vamos ver o fragmento primeiro. Fragmento número 1. Então, que é o fragmento que o Aristóteles estava citando, deste logos. Então, eu, repito, não vou traduzir o termo logos, ok? Porque logos é aquele princípio racional que controla absolutamente todas as coisas. Então, diz o Heráclito. Deste logos, sendo sempre, incapazes de aprender se tornam os homens. Tanto antes de ouvi-lo, o logos explicado, como quando apenas o ouvem, se tornam incapazes de aprender. Pois, acontecendo, percebam como eu agora que estou percebendo, e peço para vocês perceberem que a quantidade de vezes que eu uso o gerúndio, e não uso o infinitivo em português nem a voz passiva.
tem acontecido, ou tinha, não. Pois acontecendo todas as coisas segundo este logos, semelham-se a inexperientes, ao tomarem cada coisa de acordo, perdão, ao tomarem conhecimento das palavras e assuntos que eu descrevo, separando cada coisa de acordo à sua natureza e mostrando como são. Então, eu estou separando cada coisa e mostrando como cada coisa é. Mas as pessoas ouvem e não entendem. As que ouvem, ou seja, eles entram por aqui, as que ouvem o que eu falo, eles entram por aqui e eles saem por aqui. Aos que nunca escutaram o que eu digo, ou nunca leram nada, aos demais, aos demais lhes passa despercebido tudo quanto fazem acordados, como esquecem o que fazem quando estão dormindo. Ou seja, vivem suas vidas sem perceber as coisas, né? E, obviamente, sobre as coisas que eu falo. Agora, lembre o que eu costumo sempre dizer. Se vocês tiverem perguntas, faça na hora. Eu não me incomodo com perguntas, muito pelo contrário. Se vocês não fazem perguntas, eu vou ficar... Chegar na minha casa e falar para minha mulher, não fazer uma só pergunta, que coisa mais esquisita. Não te parece? Esse texto que o senhor acabou de ler, ele resume quase como se fosse uma vida sem o tocante da arte, né? Sem Sem o tocante da arte, sem você ter contato nenhum, nada que é erudito, nada que foge da imediatez animal. Exatamente. Exatamente. E ele, digo animal, porque ele faz essa relação com os animais. Felizes os bois que têm ervilha para comer. Ou, diz também, os burros ficam felizes quando comem lixo. E preferem lixo ao ouro. Ele vai de o homem do Rousseau, professor. Aquele homem onde eu estava lendo isso hoje, eu achei interessante. Que ele estava dizendo que o homem que não se toca em arte, ele é o primeiro, o segundo estágio da decadência da humanidade. Estava lendo isso de interessante. Eu acho que é parecido com o que o senhor falou, né? Um dos meus pensadores favoritos, qual é o seu nome? Vinícius. Um dos meus pensadores favoritos é o Rousseau. E uma das obras mais lindas que eu já vi e que me comovem profundamente é o Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, de Rousseau. Tem outra obra lindíssima, pequena, que é Ensaio sobre a origem das línguas. Ele tem uma passagem que diz... diz por que depois de tantos avanços e tantos milhares de anos, ao homem, a natureza lhe destinou ser um imbecil. Porque ele fala de uma evolução da razão em prejuízo das paixões. O homem natural, diz ele é passional. E a linguagem, sua origem, é a paixão, não é a razão. Ele é um romântico, ele é um antirracionalista. Então, ele diz, claro que aqui há uma distinção enorme com Aristóteles, não tem nada a ver, mas só para não deixar assim sem responder tua pergunta, né? A concepção é difícil de comparar porque são duas épocas completamente diferentes, né? Bem, vamos ver o segundo fragmento número 2. E o sexto empírico ainda. Ele diz: pois é necessário, diz o sexto empírico, seguir o que é comum
isto é, o universal. Pois o comum é o universal. O logos, diz Heráclito, sendo comum a todos, ou seja, sendo público, vive a maioria como se tivesse uma inteligência particular. Ou seja, digo eu, própria, privada, exclusiva de cada um. Eu só vou ver aqui. O tradutor do português, que é um excelente tradutor, ele diz, por isso é preciso seguir, e aqui está hifenizado, o hífen, o que é com hífen. Quando eu li isso, eu falei, mas o que é com? Como assim o que é com? Que palavra é essa? O que é com? Hifenado, hifenizado, não sei como se fala em português. Quando que o Heráclito diz, em grego, aquilo que é koinoi, o comum, o xunoi, o geral, e não está o que é com. Isso não existe no grego. Isso, e, por um lado, não faz o menor sentido. Se existe a palavra universal, que eles usaram nesse sentido, e está usando aqui, por que inventar uma palavra hifenizada? Nossa! Né? Então, por isso chama a atenção. Eu faço uma observação, agora que o Fábio está aí, pode ver a minha. No nós, porque, só para fazer um comentário rápido, o Novo Testamento foi escrito numa língua que todo mundo da região sabia. Sabe qual é esse livro que todo mundo na região sabia? Naquela época? O grego. Porque os gregos foram os norte-americanos da época. Ou seja, foram os que dominaram o mundo da época. Então, se falava grego em todos os portos e todo o comércio era feito no grego. Só que o grego, na época do Novo Testamento, é conhecido como koiné. É um grego antigo, modificado e simplificado. Muito mais simples que o grego filosófico. Né? Então, por quê? Porque é uma grande sacada para que todo mundo leia. Ué. Eu não vou escrever em aramaico. Ninguém sabe aramaico. Essa religião ninguém sai de lá, inclusive. Não. Vamos. Se Deus, Jesus não falou em aramaico, então vamos escrever em aramaico. Não, deve ser besta, né? Você é besta. Vai escrever numa língua que todo mundo fale. Ou leia, que era o grego da época, que chamava koiné. E a palavra koiné vem de koinoi, comum. E ele usa outra, xunoi, que em geral é o comum, koinoi, e o xunoi, o que é mais amplo, geral ou universal. E claro, depois, ele diz em grego, eu só vou dizer para que vocês vejam que ele faz xunos, gar, ho, koinos. Pois, gar e pois. Eu vou usar a ordem em português. Gar, xunos, ho, koinos. Pois, geral ou comum, para usar nossa ordem. Então, não é que, será que está tirando aí? Não, a hipótese do professor. Não, está escrito. Se são duas palavras, então, são duas palavras que não podem... Ele não vai dizer porque água é água. Não, ele não vai dizer água é água, fogo é fogo. Não, porque está descrevendo, é mais do que comum, é geral. É muito mais amplo, é universal. Então, o conceito que deve ser usado, depois ele usa catholon, que é propriamente universal, da onde vem a palavra católico. Catholon. E ele usa essa palavra. Então, não, você não pode inventar hífens que não faz o menor sentido, né? Bem. O nosso colega Fábio ensina grego aqui, caso alguém se interesse. Fábio dá aulas de grego. Eu dava em Goiás, dei 8 semestres. Antes de vir para Goiás, dei 8 semestres de grego.
antigo. E tive uma alegria a alegria maior que eu tive com esse foi essa. Eu já tinha os outros. E quem era meu aluno era da filosofia e da história. Da história vieram umas alunas, umas 5 estudantes da história que faziam história antiga. Então, tudo bem. Então, eu vim para cá e já aqui recebi um e-mail de uma delas que esteve comigo 8 semestres. 8. Me disse, professor, eu fui para o encontro da pós-graduação de História, sei lá, em São Paulo, não sei lá que foi. A pós-graduação, né? Famosos encontros de pós-graduação das verdadeiras. E eu estava ali escutando um bambambam da história, traduzindo um texto de, acho que era de Herodoto, o grande historiador grego. Tá. E ele fez uma tradução, botou, sabe, não é uma tradução. Mas eu achei que não era essa tradução. Ela disse, nossa, morrendo de medo, levantei a mão e falei, professor, mas a tradução não seria tal? E ele, né, bam, muito honesto, olhou e falou, você tem razão. E ele, a primeira coisa que fez foi me mandar um e-mail para me agradecer as aulas, né? Então eu fiquei feliz, mas quem aprendeu foi ela, eu não ensinei. Ela foi atrás, né? Então, eu digo isso porque aqui o Fábio está dando grego, né? Ele dá grego. Porque quem se interesse, Fábio, um professor excelente. No período da tarde? Não sei, deve ser, geralmente é outro período. Geralmente são outros períodos. Bem, então eu pulo para o fragmento 7, em que eu digo, faço um esclarecimento, eu digo isso porque o Fábio está olhando o meu texto, né? E eu faço uma observação. Aqui ele está valorizando as sensações, as percepções, né? Ele diz, o Heráclito diz, se todas as coisas se convertessem em fumaça, o nariz perceberia. É importante, na situação é importante, porque Parmênides nega completamente as sensações, como vamos ver. E claro, você fica assim, né? E Aristóteles diz que um dos maiores prazeres que nós temos é o aprendizado. Aprender é um prazer. Aprender é um prazer, sem dúvida alguma. Aprender é um prazer danado. E os maiores aprendizados são pelas sensações. Por exemplo, se alguém me ensina, se alguém vem cá, Gonçalo, eu não gosto, né? Mas, Gonçalo, vou te ensinar truco. Então me começa a explicar a palavra truco assim, blá, 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 blá. Eu tenho que ver. Para aprender, eu tenho que ver. Eu não consigo, eu sou uma topeira para explicações. Não me expliquem. Façam melhor. A minha inteligência é visual, não é racional. Sou muito lento, racionalmente, né? E sou rápido se eu vejo. Então, eu acho que sim, as sensações nos dão um maior prazer, né? no aprendizado. Bem, continuando, vou para o fragmento 8. A oposição aproxima e dos divergentes vem a ser a mais bela harmonia. A divergência é a alma das coisas para Heráclito. Não pode não haver divergência, porque da oposição, da contrariedade e da divergência vem o melhor. Então, continuando com o fragmento. A oposição aproxima e dos divergentes vem a ser a mais bela harmonia. E tudo vem a ser por causa da luta, diz ele. Percebam que eu traduzi e aproxima dos divergentes. Eu botei um particípio ativo. Vejam o que ele diz em grego.
Ecton diaferonton. Ec de oston. Ecton diaferonton. Onton. Diafer, divergentes. Compreendem? Veja como somos próximos. Então, ecton diaferonton. Bem dinâmico. Bem dinâmico. Ecton diaferonton. Calisten, que beleza, o mais belo. É o superlativo de kalos, é belo em grego. Kalos é belo e agathos é bom. O bom. Kalos e agathos. Se fala muito e se faz um craseado kagathos. Que kalos, kai, agathos, kai ei. Kalos, kai, agathos, kagathos. E calisten, né? Kalos, calisten é o superlativo. Superlativo. O mais belo, calisten, harmoniam. Harmoniam é palavra grega. Daí, harmoniam. Ecton diaferonton, calisten, harmoniam. Harmoniam. Tá vendo? O grego é bem parecido a nós, né? Nossa língua é bem parecida. Nós devemos a língua ao latim e ao grego, sem dúvida. 9, fragmento 9. Outro, aqui está aquilo que eu falava sobre a animalidade. Outro é o prazer do cavalo, do cão e do homem, diz Heráclito. O asno prefere a sujeira ao ouro. O asno tem mais prazer no alimento que no ouro. São 8h30. Querem fazer uma pausa? Ou continuamos? Se continuamos, terminamos em meia hora. Se fazemos uma pausa, terminamos em 1 hora. Hã? Continuando, né? Bota o gerúndio, continuando. Muito bem. Este lindo fragmento é o fragmento 10. Igualmente, a natureza também procura os opostos. A natureza também procura os opostos. E a partir deles tem como finalidade uma harmonia, que não é dos semelhantes. A natureza não quer os semelhantes. Assim como por todos os meios o macho se junta à fêmea e não cada qual frente ao semelhante, a primeira concordância é a união pelos contrários. A primeira concordância é a união pelos contrários, não pelos semelhantes. Parece também, diz Heráclito, que ao fazer isso, ao juntar os opostos, a arte imita a natureza. Pois a pintura, ao misturar as cores branca e preta, amarela e vermelha, produz a harmonia, completando as imagens segundo o modelo. A pintura, veja, a música mescla ao mesmo tempo os sons agudos e os graves em sons vocais, completando uma harmonia. A gramática, de outro, junta as vogais e as consonantes, compondo toda a obra a partir delas. O mesmo está dito pelo obscuro Heráclito quando diz união de tudo e nem tudo. Vejam este fragmento que eu digo. União de tudo e nem tudo. Concórdia e discórdia. Consonância e dissonância. E de todas as coisas e de todas as coisas, e do todas as coisas.
no próximo fragmento, que é o 16. Alguém pode escapar à luz perceptível, mas da inteligível é impossível. Ou como diz Heráclito, do que nunca mergulha, como alguém escaparia? Ele está falando aqui desse logos que nos segue e persegue. E ele vai usar também, depois, talvez, não sei se hoje ou depois da aula, ele nos julga e, portanto, condena. Quem faz mal, a lógica do mundo, o logos do ser, o pega. Ele tem um fragmento que diz a insolência deve ser combatida mais do que o fogo. A palavra insolência em grego é hibris. 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 E daí temos nós uma palavra. Que palavra é? Híbrido. O que acontece com os animais que são... Que animal é híbrido? Eu não sei os nomes em português, então eu posso me enganar. Tem um animal que é híbrido, comum, que nós conhecemos e que vemos até na rua. Jegue. Jegue. Nós falamos mulo. Qual é a característica do jegue? Tem duas características. Hã? Sério? Estéreo. Estéreo. Forte, uma força danada para trabalhar, são extremamente resistentes, mas a principal é estéreo. Por que são estéreis? Porque fizeram uma insolência. Por ter feito uma insolência contra a natureza. Por isso os gregos os chamaram de híbridos. Por quê? Porque fizeram uma insolência. Não, a natureza não quer que você cruze com outra que não é da tua espécie. Insolente. E por insolente, a natureza te castiga. Por quê? Porque a luz da inteligência não se oculta. E te pega. Dela não escapa. E como os híbridos, né? Não escapa. Percebam, então, esta concepção completa, assim, abrangente. Então, não é só... Não é uma assim, uma disquisição, uma problematização abstrata. Não, muito pelo contrário, está inserida na natureza das coisas, como nós as conhecemos no mundo do dia a dia. – 23. Ora, eles, evidentemente, eles usam terminologia, né? A justiça para eles é a deusa Dike, né? Você vai me permitir, né? Sei lá o que seja a expressão, uma pastilha para garganta. Para minha mulher outro dia, nossa, uma das coisas mais chatas da minha vida, para os estrangeiros, é não saber as palavras que devem usar nesses contextos. Do Equador. Então, eu não sei se se come caldo ou se toma caldo, ou se bebe caldo. Se chupa uma balinha ou se mastiga uma balinha, sabe? Não sei. Na minha língua eu sei. Mas na sua posso terminar falando bobagem, né? Aí fico super chateado. Já falei bobagem? Porque palavras que vocês usam em outro sentido, né? Usando a palavra pegar. Meu Deus do céu, que vergonha. Me deixa chateadíssimo. Bom,
Vejam, ele diz, e eu vou traduzir como eu acho, aqui deve haver uma tradução, já vou explicar. O fragmento 23 diz, o nome da justiça, agora como está em grego, dike, o nome da dike, não a conheceriam os homens, se as coisas contrárias não existissem. Então, entre os pesquisadores, a palavra que está no texto, e aí o Fábio pode ver, é tal, tá, tal, tá. Tá é as. Tá, ao, tá, as coisas. Aquelas coisas. Se fosse assim, seria o nome da justiça não a conheceriam, o nome, se as coisas não existissem. Aí fica vago, fica incompleto. Como assim? Então, a palavra que está, de fato, no papiro, no fólio, é tauta, que é uma abreviação de tá ao tá. Só que deve ter estado tá antia, também craseado e juntado, que é as coisas opostas. Aí faz todo sentido. Se você vê de longe, se eu me afasto, tauta e tantia são muito parecidas. Nas proporções, inclusive, são curtinhas, com um acento bem parecido. Então, o nome da justiça, e como está no português, é assim, na versão incompleta. Mas a ideia é que ou seja, não conheceríamos a justiça se não existissem coisas opostas, contrárias, segundo ele. Não conheceríamos o bem sem conhecer o mal. Não conheceríamos o justo sem conhecer o injusto. Como dizia o Xenófanes, se os deuses não tivessem feito o dourado mel, muito mais doces, diriam, são os figos. Porque o conhecimento é relativo. Os figos são doces, mas com relação ao mel, que é muito mais. Então, se tirando o mel, diria, nossa, como são doces os figos. Agora, eu digo, Gonçalo, se os deuses não tivessem feito a garapa, muito mais doces, diria os gregos, é o mel. Porque para beber, né, beber garapa, você tem que pôr um limãozinho, China, né? Senão não dá para... E eu já vi as pessoas em Goiânia, né, quando cheguei, um copo assim, cheio de garapa, para lá. Então, para mim, meu vovô ficaria completamente assim, desesperado, né, por alguma coisa que lavasse essa doçura. Agora, com limão China, é uma das bebidas mais deliciosas que tem, a garapa. Bem, continuando, o 30. Muito parecido este fragmento com do seu mestre, que seria o Xenófanes, né? Ele diz, este mundo, o mesmo para todos, nenhum dos deuses nem dos homens o fez. Então vejam aqui, mas era, é e será um fogo eterno, apagando-se em medidas e acendendo em medidas. Agora para o 41. Professor, isso é anterior à guerra do Peloponeso? A guerra do Peloponeso foi em que ano?
Sim? E ela foi japonês, de cabeça agora, não lembro. Pronunciar por 5, não foi? Deixa eu ver exatamente, né? Acho que foi para 37 anos. 100 anos antes. Foi o quinto antes de Cristo. É, Agora, se Peloponeso ele foi escreveu antes, 431. 431, então É, de foi antes. 431 a 404. Então foi antes. O Heráclito. Obrigado, Fábio. Ixi, tomara que não tenha saído a minha... Aí. Ok. Então, ao fragmento 41. A sabedoria é, pois, uma coisa. Aqui eu não vou usar a palavra logos, porque ele não usa logos, né? A sabedoria é, pois, uma coisa, conhecer a razão que dirige tudo através de todas as coisas. Também pode ser traduzido, né? Falo para mim aqui, como propósito geral ou inteligência, no sentido de conhecer o plano inteligente de tudo o que governa através de todas as coisas. A sabedoria é conhecer o plano geral. O que fez o Newton. Foi o primeiro em nos dar o plano geral em que Deus leu para fazer um universo. Essa foi uma imagem que passavam do... o princípio matemático de Newton são os planos que Deus usou para fazer o universo. Isso para falar bem do Newton, evidentemente. Bem, agora sim, chegamos àquele fragmento que eu disse, que o 43. A insolência é necessário extinguir mais que o incêndio. E a primeira palavra que aparece no fragmento é hybrin. É no acusativo, né? Hybrin. O nominativo é hybris. A insolência, perdão, é necessário extinguir mais que um incêndio. Eu estava traduzindo isso e não destaquei aqui o 45. A ideia é, se você chega aos limites da alma, não a encontrarás. Mesmo viajando por todos os caminhos, tão profundo, logos ela tem. Agora, como está escrito, vejam o termo, indo aos limites da alma, não os encontrarias. Viajando todos os caminhos, tão profundo logos ela tem. A alma. É uma coisa linda pensar que nós podemos aprender infinitamente. O pensamento não se esgota. Nele cabe tudo. Todo conhecimento possível cabe nele. Pensamento. Não sei como está esse fragmento no português, mas o verbo o verbo o que ele usa é ion, indo, andando, né? Como está no português. Vejam, limites da alma não os encontrarias, todo o caminho percorrendo. Tá bom? Aí está o percorrendo, está bem, né? Indo, né? Tão profundo, logos ela tem.
49. Aqui está o famoso fragmento. Nos mesmos rios entramos e não entramos. Somos e não somos. Rio em grego é potamos. Aos rios, potamos. Tois aos. Autois, mesmos. Potamos, tois autois. Rios, aqueles mesmos. Vejam a ordem. Rios, aqueles mesmos. Envainomen, entramos. Tekaiuk, e não, e também não. Tekaiuk. Envainomen. Entramos e não entramos. Vírgula. Somos e não somos. Eimen, perdão, eimen, tekaiuk, eimen. O 50. Este fragmento assim, esta referência, ele tipicamente heraclítica. Heráclito diz, de um lado, que o todo é dividido e não dividido, gerado e ingerado, mortal e imortal, Logos eterno, Pai e Filho, Deus justo. E depois afirma, não de mim, mas ouvindo o Logos, é sábio admitir que o todo, é um. Quero chamar a atenção deste fragmento, porque no português, vejam, vou repetir a minha tradução. Não ouvindo de mim, né? Não de mim, mas ouvindo o Logos, não me ouvindo, mas ouvindo ao Logos, né? Não de mim, mas ouvindo o Logos, é sábio admitir, ou é sábio reconhecer que o todo é um. Agora, vejam como está esse fragmento no texto. Não de mim, mas do Logos tendo ouvido, é sábio homologar. Homologar? Que termo é esse? Homologar? Eu nunca usei na minha vida homologar. Nunca. Nem vou usar. Homologar? Ah, homologar um documento, não é? Você homologa um documento, né? É assim que se fala, não, vai ter que homologar um documento, né? Mas homologar nesse sentido não faz o menor sentido. Quando eu vi isso, falei, que coisa, homologar? E a palavra é, vejam, a palavra é homologein. Homo é o mesmo, logein, pensar, o mesmo pensar. Se vocês e eu pensamos o mesmo, é porque concordamos. Então, não tenho que usar homologar, quando eu posso usar admitir, ou reconhecer, ou concordar. Né? Então, eu acho que devemos tentar entender os filósofos, por mais abstrusos e obscuros que sejam, tentando usar os termos mais óbvios do pensamento humano e não comum da vida, e não os mais esquisitos, esdrúxulos, que nem o bispo e o arcebispo, digamos assim, usam nos seus mais profundos, nas suas rezas mais profundas e misteriosas, né? Como se fossem seres do além. E então é um fragmento tão claro, tão claro. São as 20h56, então eu vou ler só um e depois tento fazer a chamada. 51. E por que isso que foi dito antes? Todos não sabem nem concordam. Heráclito os reprova a esses assim. Diz Heráclito, não sabem como divergindo um e outro concordam. Harmonia contrária, como o arco e a lira. Enquanto que o arco puxa para fora,
a corda puxa para dentro. E aí que você faz a harmonia dos instrumentos. Tensionando a corda e o instrumento tentando fazer o oposto. O instrumento tensionando e a corda voltando, né? E daí você logra a mais profunda harmonia. Então, vamos deixar aí no fragmento 51. Enquanto eu saio daqui e vejo a página para fazer a chamada, há alguma pergunta? Então, me dá teu nome? Tira a máscara. João Vitor. Ítalo. Sou um Felipe que escreve da forma mais esquisita que eu já vi. Ana Clara. Ana Clara. Beatriz. Beatriz, você recebeu a minha mensagem? Você recebeu a minha mensagem que você fez uma pergunta, fez? Eu te mandei 2 mensagens. Ouviu? Ok. Beatriz. Luan. Meu nome é Vinícius. Vinícius. Sabe, você já já aparece no SIGA ou não, Vinícius? Sim. Já? Tudo bem. Então, a estes estudantes vou acrescentar os que estão me acompanhando, que não puderam vir por causa da bendita Covid, tá bom? Então, muito obrigado pela sua... Ah, não tem alguma pergunta? Não? Então, nos veremos na próxima semana. Qualquer pergunta que tenham, mande. Agora, se eu respondam, tudo bem, entendi ou não entendi, tá? Senão eu fico, será que recebeu? Será que não recebeu? Muito bem. Eu vou ver como que eu faço para... Então, Fábio, parece que só você ficou aqui, então qualquer coisa também é só mandar mensagem, tá bom? Tá, joia. Obrigado, professor. Tá. Ok, A Laura e a Fábio. Isabel estavam com problema de comunicação. Não, eu sei, não tem conexão. problema. E já estou gravando e depois eu mando a gravação para vocês. Compartilha conosco, sim. Obrigado. E para quem quiser também, hein? A gravação, se aí quiser, me avisa, eu mando. Tá bom? Obrigado, Agora, professor. de nada. Agora, como que eu aqui parar a gravação.